Olá família, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um momento de reflexão. Hoje iremos estudar um pouquinho o capítulo 3 do livro de Mateus, trazendo o momento do batismo de Jesus. E a partir do verso 11, diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, palavras de João Batista. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus disse, porém: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. E assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu. E João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uma coisa interessante nesse momento é o seguinte: João Batista, dentro das profecias, é o Elias que deveria vir. Mais para frente nós veremos um momento em que Jesus é questionado a respeito disso, que as profecias falavam que Elias viria primeiro, e ele fala assim: é verdade, já veio, que se tratava de João Batista. Ele veio, ele preparou o caminho para Jesus, ele pregou a respeito do arrependimento e, inclusive, batizou a Jesus. Mas Jesus, nesse momento em que ele é batizado, ele vai começar o seu ministério de maneira efetiva. João Batista não queria batizá-lo porque já havia declarado de Jesus: João Batista não era digno de desatar as sandálias de seus pés. Isso porque Jesus, quando fala a respeito de João Batista, fala que nascido de mulher não havia nenhum homem maior do que ele. E João Batista fala: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Mas Jesus o convence, dizendo que assim deveria ocorrer para que se cumprisse toda a justiça. E então Jesus é batizado. Nesse momento, uma coisa acontece. Quando você assiste filmes antigos, principalmente a respeito de Cristo, você vê uma pomba voando e pousando por ali. Mas o texto não diz isso. O texto diz que João Batista ele viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus repousando em Jesus. E ele assemelha-se como uma pomba, porque ele veio de uma maneira visível. Deu para perceber que o Espírito de Deus repousou sobre Jesus. E naquele momento foi dito que ali estava o Filho de Deus. Jesus recebeu a autoridade dos céus para fazer tudo o que ele fez. Ele recebeu o poder do Espírito Santo de Deus para fazer os milagres que ele fazia. E ele deixava bem claro que tudo isso vinha do Pai. Todo esse poder vinha do Pai. Quando é dito que João Batista ele fala assim: olha, eu estou batizando com água, mas existe um batismo que virá a seguir, proveniente de Jesus, que é diferente. Haverá um batismo por Espírito e pelo fogo. O fogo é símbolo de purificação. Ou seja, aquele que se batiza, ele entra num processo de purificação, de santificação. O batismo pelo Espírito é o que aconteceu aqui. O momento em que o Espírito de Deus repousa sobre o indivíduo que se tornou uma nova criatura. É por isso que Jesus, quando ele disse que ele destruiria o templo e reergueria em 3 dias, ele falava do próprio corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando somos batizados na água, logo nos tornamos aptos para o batismo pelo Espírito e pelo fogo. Quando
somos batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, em um determinado momento, repousa em nós. Mais do que isso, ele passa a habitar em nós. E como um fogo, ele começa a nos purificar. Ele começa a nos limpar de todos os nossos pecados, de todas as nossas imundícias. E proveniente disso, agora nos tornamos nova criatura. Jesus passou por isso e ele disse para João, olha, isso é necessário para que se cumpra toda a justiça. Porque Jesus, ele é justo, porque ele nasceu neste mundo de uma mulher, de uma virgem, é verdade, mas ele nasceu nesse mundo conforme nós nascemos. Ele cresceu com os desafios e dificuldades que toda criança passa, como nós passamos. Ele foi batizado por um ser humano, recebendo a autoridade dos céus para que ele pudesse firmar essa aliança com Deus e para com os seus irmãos, assim como nós também devemos fazer. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus a partir daquele momento para fazer grandes coisas, assim como ele prometeu para nós também. E ele morreu numa cruz para que nós também morrêssemos? Não. Ele morreu para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E ali ele cumpriu toda a justiça. Quando você passa pelas águas, você recebeu o primeiro batismo. Talvez você já tenha tido essa experiência e até hoje você não sabe o que é ser batizado pelo Espírito Santo. Algumas religiões cristãs, inclusive, elas tentam dizer que o batismo do Espírito Santo é você estar no meio de uma religião, de um culto com música altíssima, com pessoas berrando, e você começa a falar coisas que você não entende. Aí você está batizado pelo Espírito Santo. Ou senão você começa a rodopiar até cair no chão. Aí é o Espírito Santo. Mas se você observar, Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo e ele não fez isso. Tudo aquilo que Jesus falava, as pessoas entendiam. Tudo aquilo que Jesus fazia pelo poder do Espírito Santo trazia vida, trazia paz, trazia esperança. Jesus foi batizado do Espírito Santo e isso não se confirmou pelas atitudes dele, mas sim pelas atitudes a partir dele. Ou seja, Jesus ser batizado pelo Espírito Santo fez com que ele curasse, fez com que ele ressuscitasse, fez com que ele promovesse milagres. E por isso temos a prova que o Espírito Santo estava com Jesus. Agora, muitas religiões dizem que você ter o Espírito Santo não traz benefício nenhum a ninguém. Você sabe que você está com o Espírito Santo quando você rodopia, quando você chora, quando você cai. E esse Espírito que faz você rodopiar, faz você cair, tem um momento da história de Jesus que é levado um endemoniado até Cristo. E lá o pai desse endemoniado fala, olha, meu filho é jogado no fogo, meu filho rodopia, meu filho fica aí se estribuchando. Tenha discernimento em relação a isso. E se porventura você busca um dia ter o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habite em você, busca Deus. Já foi batizado nas águas? Que bom, isso é necessário. Só que mais do que isso, você precisa experimentar o Espírito Santo habitando em você. Você precisa experimentar milagres. Você precisa experimentar essa unção. E ela é ofertada a todos. E Jesus passou por isso, para que se cumprisse toda a justiça. Que Deus te abençoe, conceda a você um ótimo dia. Eu vou pedir para você compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama. Certamente esse vídeo vai trazer grande enriquecimento espiritual. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.